Como explicar objetos tão avançados que parecem ter sido criados por civilizações muito além de seu tempo? Artefatos que desafiam o conhecimento histórico, tecnologias inexplicáveis e segredos que nem os maiores cientistas conseguiram desvendar. Hoje, você vai conhecer 5 objetos antigos que a ciência não consegue explicar. Prepare-se para ser surpreendido, porque alguns deles são verdadeiros enigmas que desafiam a lógica. A história humana é repleta de descobertas incríveis, mas também de mistérios que deixam até os maiores especialistas perplexos. Ao longo dos anos, arqueólogos e cientistas encontraram objetos tão fora do comum que parecem não se encaixar em nenhum contexto histórico conhecido. Como esses artefatos foram feitos? Quem os criou? E mais importante, como puderam existir em épocas tão distantes quando, supostamente, a tecnologia necessária ainda não existia? Prepare-se, porque hoje vamos explorar 5 objetos antigos que desafiam a ciência moderna. O último da lista é simplesmente inacreditável. A bateria de Bagdá. Imagine uma bateria elétrica, mas criada há mais de 2000 anos. Isso mesmo. A bateria de Bagdá foi descoberta no Iraque na década de 1930 e consiste em um simples jarro de argila com um cilindro de cobre, uma barra de ferro e vestígios de um líquido ácido como vinagre. Testes modernos mostram que essa combinação poderia gerar eletricidade. Mas para quê? As teorias sugerem que poderia ter sido usada para galvanizar metais, mas não há nenhuma evidência concreta disso. Alguns pesquisadores até acreditam que ela poderia ter sido usada em práticas médicas ou rituais religiosos, o que aumenta ainda mais o mistério. Se essa tecnologia realmente existia, quem a desenvolveu? E mais importante, como foi esquecida ao longo dos séculos? Até hoje, ninguém tem certeza do propósito real desse artefato. Quarto, o mecanismo de Anticítera, descoberto no fundo do mar, próximo à ilha grega de Anticítera. Esse mecanismo é considerado por muitos como o primeiro computador da história. Ele foi criado há cerca de 2000 anos e possui engrenagens extremamente complexas, capazes de calcular movimentos planetários e eclipses com precisão impressionante. Como uma civilização tão antiga conseguiu criar algo tão avançado? Alguns cientistas acreditam que o mecanismo de Anticítera pode ter sido uma criação única, o que levanta ainda mais perguntas. Quantas outras invenções semelhantes podem ter existido e se perdido ao longo do tempo? E será que existiam mais dispositivos parecidos que nunca foram encontrados, afundados no fundo do oceano ou destruídos pelo tempo? Além disso, análises mais recentes sugerem que o mecanismo pode ter sido usado também para prever eventos astronômicos importantes, como posições dos planetas em determinados momentos do ano. Esse objeto continua sendo estudado por engenheiros e historiadores, mas sua complexidade desafia qualquer explicação lógica para a época em que foi criado. Ele permanece como um símbolo impressionante do quanto o conhecimento dos antigos pode ter sido mais avançado do que imaginamos. 3. As esferas de pedra da Costa Rica. Espalhadas pelas florestas tropicais da Costa Rica, essas esferas de pedra perfeitas intrigam arqueólogos há décadas. Algumas têm apenas alguns centímetros de diâmetro, enquanto outras chegam a 2 metros e pesam várias toneladas. Elas foram feitas com uma precisão impressionante, mas ninguém sabe ao certo como foram esculpidas, transportadas ou por que foram criadas. Teorias sugerem que poderiam ser símbolos de status, parte de rituais religiosos ou até mesmo marcações astronômicas. Há também especulações de que poderiam ter representado territórios sagrados ou pontos de encontro importantes para a civilização que as criou. O mais curioso, muitas dessas esferas foram movidas de seus locais originais, dificultando ainda mais as investigações. Algumas até foram danificadas ou removidas por colecionadores, o que complicou ainda mais o trabalho dos pesquisadores. Como uma civilização pré-colombiana conseguiu criar algo tão simétrico, sem ferramentas modernas? E mais impressionante ainda, como conseguiram mover pedras tão pesadas por terrenos acidentados? Até hoje não existe uma resposta definitiva para esse mistério. O Pilar de Ferro de Delhi. No coração da Índia, próximo ao Qutub Minar, existe um pilar de ferro com mais de 1.600 anos
que simplesmente não enferruja. Isso mesmo, feito quase inteiramente de ferro puro, esse monumento desafia nosso entendimento sobre metalurgia antiga. Como conseguiram criar um pilar de ferro que resiste à corrosão por mais de um milênio? Especialistas acreditam que a combinação única de metais e um revestimento invisível criado pelo tempo são os responsáveis, mas ninguém consegue reproduzir exatamente essa técnica hoje em dia. Além disso, alguns estudos sugerem que o método usado pode envolver um processo de purificação extremamente avançado para a época. O mais fascinante é que o pilar suporta as intempéries do clima indiano há séculos, sem apresentar sinais significativos de degradação. Até mesmo chuvas intensas e mudanças de temperatura não afetaram sua estrutura. Será que os antigos possuíam conhecimentos avançados sobre metalurgia que se perderam ao longo dos séculos? Ou será que esse monumento guarda segredos que ainda não fomos capazes de desvendar? Esse pilar permanece como um testemunho duradouro do gênio e mistério das civilizações antigas. 1. O manuscrito Voynich. Imagine um livro repleto de ilustrações de plantas desconhecidas, diagramas enigmáticos e um texto em uma língua que ninguém consegue decifrar. Esse é o manuscrito Voynich, um documento misterioso que intriga linguistas, criptógrafos e historiadores há mais de 600 anos. Nem mesmo os maiores especialistas em criptografia, incluindo a equipe que quebrou códigos durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiram entender seu conteúdo. O alfabeto usado no manuscrito não se parece com nenhum outro já conhecido, e as imagens parecem retratar tanto elementos botânicos quanto astrológicos. Algumas teorias sugerem que pode ser um livro de botânica antiga, outros acreditam que pode conter conhecimentos secretos de uma civilização perdida. Há até quem diga que é uma fraude elaborada, criada apenas para confundir estudiosos ao longo dos séculos. Outros especulam que pode ter sido escrito por alguém com uma mente genial, talvez até um cientista ou alquimista desconhecido. Além disso, análises de carbono dataram o manuscrito do início do século XV, mas sua origem exata, seu autor e seu propósito permanecem um mistério. O texto, as ilustrações e até mesmo a tinta usada continuam desafiando os especialistas. Independentemente do que seja, o manuscrito Voynich permanece um dos maiores enigmas literários da história. Uma obra que parece desafiar não apenas a compreensão moderna, mas também as próprias barreiras do tempo. Esses objetos desafiam nossa compreensão sobre a história e a capacidade das civilizações antigas. Será que esses artefatos são evidências de tecnologias perdidas, contatos com culturas desconhecidas ou apenas coincidências incríveis? A verdade é que, por mais que avancemos na ciência e na tecnologia, alguns mistérios parecem destinados a permanecer sem respostas. E aí, qual desses objetos mais te intrigou? Você tem alguma teoria? Deixe nos comentários. E antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos fascinantes como esse. Tem mais um vídeo incrível esperando por você aqui na tela. Corre lá! Até o próximo mistério.